Fala, rapaziada, estamos aqui de volta para mais um De Olho na Jurisprudência, tá? De novo patrocinado aqui pelo nosso CSA, construindo sua aprovação, e vamos aqui enfrentar, como toda semana, 3 novos casos, beleza? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado e sou professor de processo civil, mas aqui eu sou professor de tudo. Tanto é que hoje nós temos 3 casos diferentes, tá? Hoje tem processo penal, processo civil e temos também direito administrativo. Como sempre, fica aqui para vocês. Tem o meu Instagram, Thiago Simões, Instagram da professora Fernanda Soares, a prof.fersoares, e o Instagram do nosso Instituto Conecta Jus. Beleza? Esse é nosso time CSA. Tranquilo? E vamos pro nosso primeiro caso do dia, tá? Caso 1, beleza? A fixação de danos morais coletivos, tá? A fixação de danos morais coletivos decorrentes da prática de tráfico de drogas exige instrução probatória específica para a demonstração do abalo à esfera moral coletiva. Primeira coisa que vocês têm que saber aqui. Lembra, lá no processo penal, nós temos a possibilidade da fixação de um quanto indenizatório mínimo. Já lá no processo penal, então quando o réu ele é condenado, é possível, desde que exista previsão na denúncia de pedido expresso para isso, que já tenha um quanto indenizatório mínimo que vai ser executado no cível, tranquilo? Então é um título executivo penal que vai ser executado no âmbito do processo civil, beleza? Essa possibilidade todos vocês já sabem. Tranquilo? Inclusive, a gente vai colocar aqui para vocês. Olha, na esfera individual, tranquilo? Na esfera individual, a gente precisa, quando a gente fala de esfera individual, a gente fala do sujeito determinado, ou seja, uma vítima que a gente sabe quem é a vítima, beleza? Tá lá no 387, inciso 4, tá? São 2 requisitos para isso. Pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso. Ou seja, tem que vir na denúncia essa previsão, tá? Tem que ter esse pedido específico na denúncia. 2. A indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação do princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. Então, quando a gente fala de sujeito determinado, então uma vítima específica, tá? A gente precisa desses 2 requisitos. Pedido, beleza? E indicação de qual o valor que se pretende de indenização. Tranquilo? Beleza? Agora a gente vai para o caso da esfera coletiva, que é quando a gente fala de dano moral coletivo. Primeira coisa, tá? Aqui a gente está falando de sujeito indeterminado, beleza? Sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado, tá? Sujeito indeterminado é quando a gente fala de um dano moral à sociedade de um modo geral, beleza? É um abalo coletivo, por isso que a gente vai falar de dano moral coletivo aqui, beleza? Então, o sujeito é indeterminado, o sujeito é a sociedade. E aqui a gente trata de 2 tipos de direitos diferentes. Os direitos coletivos, estrito sensu, e também os direitos difusos, tá? Então, os direitos propriamente transindividuais, tá? Que estão lá previstos no artigo 81, inciso 1 e 2 do CDC, tá? Então, vamos ver os requisitos para que exista a possibilidade de um arbitramento de quanto indenizatório mínimo no âmbito do processo penal para indenizar dano moral coletivo. Vamos lá, então, beleza? Então, na esfera coletiva, beleza? Sujeito indeterminado, vamos lá, tá? O pedido. Então, assim, os 2 primeiros requisitos é do anterior, que a gente acabou de falar. Pedido expresso, que é na denúncia, tá? Indicação clara do valor pretendido. Isso precisa nos 2, beleza? Que esse é o requisito do 387, tá? E agora a gente vai somar mais 2 requisitos, que é o que a jurisprudência prevê para a possibilidade de dano moral coletivo. Primeiro, violação de direito transindividual, foi o que eu falei para vocês, direitos difusos, direitos coletivos. Beleza? Tranquilo? Então precisa ter uma violação de direito transindividual. Uma questão referente à sociedade de um modo geral, tá? E 4, e esse aqui é o diferencial, tá? Instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, beleza? Então a gente precisa provar no âmbito desse processo penal que houve uma demonstração de abalo à esfera moral coletiva. Lembre-se, tá? Violação à esfera moral coletiva significa nada mais, nada menos que violação de direito transindividual de ordem coletiva de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade. Beleza? E aqui quando a gente fala de coletividade, a gente fala que pode ser de um grupo específico, sei lá, grupos indígenas, entendeu? Pode ser que algum caso específico tenha violado os direitos da coletividade indígena, tranquilo? Aqui a gente está falando de tráfico de drogas, então a gente está falando da sociedade de um modo geral, beleza? Então, para finalizar esse caso aqui, vamos à tese de novo, que a gente já entendeu qual é a ratio desse julgado.
beleza? Então, a fixação de danos morais coletivos, a gente já viu que é danos morais coletivos aqui, decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, beleza? Então, é possível sim, duas coisas que a gente tem que entender, é possível sim, tanto a fixação de arbitramento de indenização individual para vítima específica, como também para dano moral coletivo no processo penal. Porém, quando se tratar de vítima coletiva, então sujeito indeterminado, dano moral coletivo, exige a demonstração, tem que produzir provas desse abalo moral coletivo. Beleza? Vamos para o nosso segundo caso do dia, tá? E agora é um caso de processo civil, beleza? Quando a demanda rescisória envolver erro do Poder Judiciário, tá? A parte ré, tá? Que não se opor à pretensão autoral, não poderá ser condenada em honorários advocatícios. Por quê? Porque não há causalidade para isso, beleza? Esse foi o julgado do STJ. Agora vamos explicar a lógica desse julgado. O que aconteceu nesse caso, tá? Veio uma parte e apresentou recurso especial, lá no processo antes da ação rescisória, apresentou recurso especial, tá? A parte ré não recorreu de forma principal. Ela viu esse recurso especial e falou, vou aderir a isso. E apresentou recurso adesivo a esse recurso especial. Beleza? Então apresentou um recurso especial de forma adesiva. Então ficou recurso especial principal, recurso especial adesivo. Como vocês sabem, quando se trata de recurso adesivo, quando não se julga o recurso principal, tá? O recurso adesivo ele também não pode ser julgado. Ele perde efeito, porque ele é dependente do recurso principal. Beleza? Então vamos ao nosso caso. A parte autora apresentou recurso especial, parte ré apresentou recurso especial de forma adesiva, beleza? Chegou-se lá na hora de admitir ou não admitir o recurso principal e não se conheceu desse recurso, ou seja, ele não foi julgado no seu mérito, ele perdeu, ele caiu, beleza? Então assim, deveria ter caído também o recurso subordinado, que era o recurso adesivo. Porém, por um erro do Poder Judiciário, se julgou esse recurso adesivo. Beleza? Então, não julgaram o recurso principal, mas julgaram o recurso adesivo. Um claro erro do Poder Judiciário. Tranquilo? Aí veio a parte que não recorreu disso, deixou passar, transitou em julgado. Ela viu e falou, nossa, que erro grotesco do Poder Judiciário, e eu não percebi. Apresentou a ação rescisória, tranquilo? E ela apresentou a ação rescisória falando, olha, houve violação, tá? Do artigo 997, parágrafo 2º, que é o que diz isso que eu acabei de falar para vocês sobre subordinação do recurso adesivo ao recurso principal, tá lá no 997, parágrafo 2º, beleza? Mas o erro aqui é do Poder Judiciário. Tranquilo? Não é um erro da outra parte. Outra parte não tinha obrigação de informar que houve um erro no procedimento ao julgar o recurso adesivo dela. Beleza? Ela não tinha essa obrigação. Tranquilo? Então o erro é do Poder Judiciário na demanda anterior. Beleza? Só que nessa ação rescisória, essa parte ré que tinha ganho lá no primeiro processo, não recorreu disso. Tranquilo? Não brigou, simplesmente veio nos autos da ação rescisória e falou assim, olha, não me oponho, beleza? Não me oponho a isso, não quero discutir, a parte tá certa, vou perder mesmo, tranquilo? Então, pode julgar procedente isso aí, beleza? Então, não teve causalidade para ela, beleza? Porque ela não se opôs na ação rescisória, e ela não teve culpa no processo anterior. Beleza? Tranquilo? Por isso veio o STJ e falou, ó, beleza, a ação rescisória vai ser julgada procedente, efetivamente houve um erro grave do Poder Judiciário, mas eu não posso condenar a ré dessa ação rescisória a honorários advocatícios, porque ela não teve culpa em dar origem a essa ação rescisória. Beleza? Se perguntar a minha opinião sobre isso, olha, eu acho que alguém deveria ter sido condenado em honorários advocatícios, e não deveria ser a ré. Quem errou foi a parte autora dessa ação rescisória, que deixou transitar julgado o processo daquele jeito, de forma equivocada, na minha humilde opinião. Porém, não foi isso que o STJ julgou. O STJ falou, olha, é o seguinte, não tem causalidade para ninguém, o erro foi do Poder Judiciário, então não tem honorários sucumbenciais para ninguém. Beleza? Essa foi a decisão do STJ neste nosso caso aqui em específico. Beleza? E vamos para o nosso terceiro caso da noite. Beleza? Esse caso aqui é sobre direito administrativo, que é a possibilidade, tá, de emenda parlamentar alterar projeto de lei de iniciativa específica de algum ente sobre matéria de servidor. Beleza? Tranquilo? Matéria de servidor, como vocês bem sabem, é da iniciativa privativa de cada órgão de seu servidor. Se for do executivo, do chefe do executivo. Se for do Ministério Público, o projeto tem que ser de iniciativa do Ministério Público. Do Poder Judiciário, a mesma coisa.
Tranquilo? Beleza. Esse caso aqui é sobre Ministério Público. Então, vamos ver qual foi o julgado do STF nessa matéria. É um caso ótimo, inclusive, para cair em prova, tanto da AGU como do Ministério Público Federal. Vamos lá? Então, é constitucional, tá? Por não violar cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Ministério Público da União, tá? Por guardar pertinência temática com o projeto de lei originalmente proposto e por não implicar em aumento de despesa pública, norma inserida por emenda parlamentar, então veio do Congresso e não veio do projeto de lei lá do chefe da União, tá? Que exige nível superior para o cargo técnico do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Bem como reconhece os cargos de analista e técnico como essenciais à atividade jurisdicional, beleza? Então, o que aconteceu aqui? Veio o chefe do Ministério Público, apresentou um projeto de lei tratando sobre matéria de servidor, aqui no caso de técnico do MPU, beleza? Tranquilo. Apresentou e chegou lá no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pegou e falou o seguinte, pô, beleza, eu acho que esses cargos aqui são cargos mais importantes, eu vou alterar esse projeto de lei. E ele alterou simplesmente na parte que falava do nível de escolaridade do concurso, beleza? Então, no concurso de técnico do MPU, tá? O Congresso Nacional alterou e falando, olha, não deve ser escolaridade de ensino médio, deve ser ensino superior, tranquilo? Não veio de iniciativa do chefe do Ministério Público, mas veio do Congresso Nacional. E o STF reconheceu isso como válido, tranquilo? Porque isso não implicou nem aumento de despesa, tinha pertinência temática, tranquilo? Esses são os requisitos para que uma emenda parlamentar seja válida em matéria de servidor público, tranquilo? Então, para a gente finalizar aqui, a gente vai ver a ratio do julgado, beleza? Resumindo o que eu falei para vocês aqui, vamos lá. A previsão constitucional de iniciativa legislativa privativa de outros poderes, tranquilo, aqui a gente falou do chefe da União, mas o chefe do Ministério Público da União, mas também se aplica ao chefe do Poder Judiciário e, caso fosse Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, beleza? Então, a previsão constitucional de iniciativa legislativa privativa de outros poderes não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. E aqui vem os requisitos para que essas emendas sejam válidas, desde que as alterações guardem pertinência temática com a matéria objeto do projeto original e não resultem aumento de despesa pública. Tranquilo? Nesse caso específico, não teve nem aumento de despesa pública, nem violação da pertinência temática. Por quê? Apenas se alterou, neste caso em específico, o nível de escolaridade do cargo do MPU. Beleza? Então, matéria de servidor público também é possível emenda parlamentar. Tranquilo? É um caso aqui de transversal entre direito administrativo e direito constitucional. Beleza? Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esse nosso quadro aqui do De Olho na Jurisprudência, que a gente traz casos de diversas matérias aqui que são atuais e podem cair na prova de vocês. Beleza? Parece pouco, mas se vocês assistem toda semana de 3 em 3 casos, pensa aí, gente. Vocês têm 3 casos por semana explicados. Então, 4 semanas no mês, vocês têm 12 casos explicados. Beleza? Parece pouco, mas a hora que você chega numa prova, são casos que você ganha sem fazer nada. Enquanto você assiste num café da manhã, enquanto você ouve no ônibus, entende? Então, assim, tudo que você puder somar na sua vida para poder passar no concurso público, melhor. Beleza? Então, assim, espero que a gente esteja te ajudando de alguma forma a construir a sua aprovação. Beleza? Mais uma vez aqui, tem o nosso grupo do WhatsApp, caso vocês queiram ingressar no nosso grupo, tá? Lá a gente tem jurisprudência, temos materiais exclusivos e tudo de graça para vocês. Tranquilo? Beleza? De novo, um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau!